E hoje nós vamos falar uma coisa muito interessante, que eu há tempos penso sobre isso. Nós sabemos que o Senhor transformou água em vinho, andou sobre as águas, acalmou a tempestade, ressuscitou morto, curou todas as enfermidades que foram apresentadas a Ele. Mas teve um dia que o Senhor Jesus não fez nada. Teve um momento. E eu sempre fiquei pensando sobre isso, que coisa interessante, né? Ele fez tanto milagre, tanta coisa, e em determinado dia ele não fez nada. Não fez por alguém. Mas a gente vai entender essa frase agora. Você vai abrir o Evangelho de João, capítulo 8, ou então, como nós combinamos, anota João, capítulo 8, e depois faça a leitura de todo ele, tá? Todo o capítulo. Você vai achar os versículos assim, falando de Jesus. E pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra essa mulher. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, confrontados da consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Essa passagem aqui, assim, Jesus estava ensinando o povo, todo mundo estava ouvindo. Uma vez falaram que Jesus ensinava com tanta autoridade, mais do que os mestres, escribas e todos. Ensinava a palavra de Deus. E ele estava ensinando, e todo mundo, e nós sabemos que multidões acompanhavam Jesus para ouvir, para receber de Deus. Receber a palavra que Jesus estava trazendo de Deus. E estava o povo todo lá. E os escribas e fariseus, eles há tempos tentavam derrubar Jesus. Há tempos tentavam pegar ele em alguma armadilha, pegar ele em alguma coisa, para poder acusar. Olha lá, ele está errado, fazendo errado, olha aí agora, para poder condená-lo. Essa parte aqui é interessante, que levaram a mulher que foi pega em adultério. A gente não precisa falar sobre adultério, que é, como é, isso todo mundo já sabe. Mas para provocar alguma reação dele, para tentar tirar alguma coisa dele, para tentar incriminá-lo, ainda falaram do que estava escrito na palavra, no Antigo Testamento. Na lei de Moisés, fala que tem que apedrejar ela. E o Senhor fala o quê? Se ele falasse: não, deixa quieto, ela está sossegada. Não, vamos deixar ela, perdoa ela. Ia contra a palavra que estava escrita no Antigo Testamento. Ele seria culpado. Se ele falasse: então apedreja ela, ele seria culpado, porque ele não tinha autoridade eclesiástica para isso. Olha que situação interessante. Mas, sendo o Senhor, ele deixou para lá. E é muito interessante, tem alguns filmes e coisas que mostram Jesus desenhando e tudo mais, só fala que ele escrevia. O que ele escreveu? Ninguém sabe. Ninguém sabe, porque ninguém registrou isso. Ninguém sabe. E também não é isso que conta nessa palavra. Ele deixou lá, só que eles insistiam, tentando pegar ele no erro. Insistiam tentando derrubar ele.
Aí ele ergueu o rosto e falou assim: bom, quem tiver inocente aqui, não pecou, não tiver pecado nenhum, manda ver. Taca. Ele não defendeu a mulher, ele não fez um milagre levando ela para outro lugar. Ele só falou assim: olha, vê aí, quem tiver puro, sem pecado, sem erro, sem nada, manda ver. Ele não fez nada. E voltou a escrever de novo, abaixou o rosto e voltou a escrever. Esse versículo aqui agora, ó, quando ouviram isto, confrontados da consciência, é pesado. De todos que estavam lá acusando, e o ser humano tem um hábito, e é tão fácil, né? Você falar, olha só o outro, olha só aquele, olha aquele outro, olha não sei quem mais, olha como está errado, olha como vive errado, olha, 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 olha. O ser humano tem a facilidade tão grande disso, de julgar, de acusar, de apontar. Fácil. Nós temos aqui vigiar para não fazermos isso. Aí a palavra fala aqui que todos os acusadores, quando foram confrontados com a palavra, com o que Jesus acabou de falar, nenhum deles conseguiu fazer nada. A palavra registra que os dos mais velhos aos mais novos foram saindo um por um. Ou seja, de todos que estavam ali, todos tinham débito. Todos. Falaram, gritaram, vociferaram que a palavra falava tal coisa. Mas não tinha um inocente naquele pacote. O que nós temos que aprender a entender aqui até agora é: o ser humano tem o hábito fácil de fazer isso, de julgar e condenar e quase impor a pena. Mas isso não cabe a nós. Nós não temos o direito a isso. Nós não temos autoridade para isso. Nós não temos poder para isso. Nós nunca conhecemos os dois lados da história por completo e de forma clara. Nós sempre conhecemos um pedaço, outro pedaço. Só o Senhor é que tem essa autoridade, esse poder, porque Ele sabe de todas as coisas. Tudo. Outra que a gente pode aprender aqui é que quando somos confrontados com a palavra do Senhor, a gente sabe, vê, percebe, entende quem somos. Quando somos confrontados, por isso que muita gente não quer saber da palavra, se recusa a ouvir, foge até. Porque vai ser confrontado, vai ver que não é o perfeito, bonito e cheiroso que costuma parecer. Todos nós temos erros, não se engane, todos nós. A palavra fala que todos nós temos. Só que quando ouvimos a palavra de Deus, a gente procura melhorar a cada dia. Melhorar a cada dia, crescer a cada dia, para chegar à estatura do varão perfeito que é Jesus. Isso é o que nós temos que fazer e aprender. Por isso que lê a Bíblia, ouve a pregação, participa, pega e leia, está aí, lê. Muitas vezes você vai ler coisas que, não concordo com isso. Não, mas é a verdade. Isso não se aplica a mim, não. É o primeiro que se aplica. Como eu falei já não sei que culto aí, que quando o Senhor traz a palavra, primeiro Ele trata comigo e depois Ele leva. Depois eu apresento a pregação. Graças a Deus que o Senhor deixou a palavra para que possamos melhorar e que cada confronto que temos com a palavra, nós melhoramos alguma coisa. Então não abandona, não larga, não deixa, não ignora não, viu? Não ignora não, mas continua. Saíram todos, não ficou nenhum. Olha que coisa interessante, nem quem estava ouvindo o ensinamento no começo. Porque aqui a palavra fala que ficou Jesus e a mulher, ele ergueu o rosto. Então, cadê os acusadores? Jogaram pedra? Não, não jogaram, não me condenaram. Aí o Senhor fala, eu também não condeno. O Senhor Jesus é perdão, é amor, é carinho, é cuidado, é paciência.
Nós podemos desfrutar de um Deus Todo-Poderoso que nos ama pessoalmente, do jeitinho que somos. Mas não é porque Ele nos ama do jeitinho que somos que a gente pode fazer o que bem entender de qualquer jeito. Ele nos ama do jeitinho que somos e nos corrige para sermos melhores, melhores a cada dia. E Ele falou, vai e não peca mais. Com certeza ela nunca mais cometeu pecado. Ela ouviu do próprio Senhor, não faz mais isso. E você está ouvindo da palavra de Deus, não faz mais isso. Para pensar, analise a sua vida, analise essa semana. Não precisa nem ir lá, eu vou voltar a 1998, quando é só essa semana você já começa a ver que dá para melhorar. Só nesses dias aqui você já percebe que não foi muito bom numa área, não foi muito justo na outra, não foi correto acolá. Todos nós. Sabe por quê? A palavra é tão assim? Lá em Hebreus capítulo 4, anota aí, fala assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus. Por isso que quando às vezes ouvimos a palavra, pensa assim, ai, está falando para mim. As primeiras vezes que fui na igreja, talvez já contei isso, talvez vocês saibam, não? As primeiras vezes que fui à igreja, eu falo para todo mundo, eu não fui atrás de Jesus nem do Senhor, eu fui atrás da minha esposa. Aqui, Jesus, para quê? Estava. E a palavra que veio certeira, certeira. Eu até falei para ela, você conversou com ele lá? Que eu nem chamava de pastor, para mim. Você conversou com ele lá? Nunca mais eu volto aqui. Na outra semana, para não deixar ela sozinha, não era aqui nesta casa, era em outro lugar, outra cidade. Para não deixar ela aí sozinha, eu fui de novo. Continuou o mesmo assunto. Falei, não. Era Deus na palavra tratando comigo, mas tratando direto, certeiro, que nem seta. E aí comecei a pensar em tudo que estava na minha vida, como é que era e tudo mais. Por isso que ela é apta a discernir o que está no coração, o que está no pensamento. Ela é preparada para isso porque vem de Deus. Então receba toda a palavra, pensa sobre ela, estude, leia, para que seja melhor o amanhã. Para que amanhã você seja melhor. Deus vai abençoar? Vai. Deus vai cuidar? Vai. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Eu sempre falo isso para todo mundo e todo culto. Nós temos que fazer a nossa parte. O Senhor Jesus aqui não fez nada. Até parece, né? Até parece. Ele sabia que todo mundo que estava ali tinha uma dívida. Ele sabia. Ele sabia que todo mundo que estava ali tinha um pecado, que não tinha um justo sequer ali. Então, na verdade, não fazendo nada, só falando, a palavra entrou direto no coração e na mente daquele povo. Eles se julgaram e falou assim, e não posso fazer nada, deixa eu ir embora antes que ele lembre do meu rosto. E foi embora. A palavra é isso, é assim. E quando você lê, Senhor Jesus não fez nada naquele dia, ele não se movimentou, ele não se chacoalhou, ele não movimentou os braços, ele só falou. E fez uma diferença extraordinária, porque uma vida foi salva fisicamente e espiritualmente. Esse é o Senhor, esse que nós servimos. E esse aí que você conhece, está ouvindo e está aprendendo agora. Amém?